E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai resolver mais um exercício aqui do Incropera. Tá falando aqui pra gente ó, que o objetivo é aumentar a transferência de calor entre dois fluidos escoando com a inserção de uma maleta, ou seja, eu tenho esse fluido aqui que está a 10 graus Celsius e velocidade de 10 metros por segundo, e o fluido embaixo está a 40 graus Celsius e 3 metros por segundo. Ele quer aumentar a troca de calor aqui nessa região de cima para baixo colocando uma maleta. Isso aí pode ser feito, né? Então a gente tem que esse pino é feito de que ele é feito uma aleta piniforme de alumínio 2024 com 100 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro, atravessa paredes que separam os dois fluidos. O pino é inserido até uma profundidade delta no fluido, né, e no fluido 1. O fluido 1 é ar com temperatura média de 10 graus Celsius, velocidade de 10 metros por segundo. O fluido 2 é ar com temperatura média de 40 graus Celsius e velocidade de 3 metros por segundo. A primeira pergunta é determinar a taxa de transferência de calor do ar quente para o ar frio através do pino para D igual a 50 milímetros. E a segunda que a gente não vai fazer, tá? É só uma representação gráfica aí que a gente vai fazer dessa transferência de calor para várias distâncias dessas. Deve imaginar conforme você vai variando essa distância D, que na verdade aqui ele colocou como delta, tá? Nessa minha tradução do livro, ele coloca aqui como... Cadê o delta? Aqui o delta, não é delta não, aqui é D, tá? É D. Então a distância D no fluido, a gente vai calcular isso daí. Olha, essa distância aqui, ó, ela não tem influência no cálculo do H, o H barra D, nem no H barra D aqui de baixo, tá? Nem no H barra D de 1 e nem no H barra D de 2. Então a gente pode calcular isso aí baseado somente no número de Reynolds, que vai depender do que? Do diâmetro do pino e também das propriedades do pino na temperatura de filme. Aqui a gente tem que escolher uma temperatura de filme, tá? O correto seria sempre usar a temperatura do pino, mas a gente sabe que ela vai variar ao longo do pino, né? E a gente precisa, na verdade, definir aí uma temperatura desse pino, aí, de base do pino, para fazer esse cálculo, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem duas temperaturas, né? Tem 40 graus Celsius e tem 10 graus Celsius. É esperado que a temperatura aqui esteja entre essas duas. Então a gente vai usar a temperatura entre essas duas aí para ser a média, vai ser a temperatura de filme, é igual a 10 mais 40 sobre 2, que é igual a 25 graus Celsius, ou seria aqui, né, se a gente jogar isso em Kelvin, vai dar igual a 298 Kelvin, o que é praticamente, né, aproximadamente nas tabelas 300 Kelvin, tá? Então, tendo essa temperatura de filme, a gente fazer os cálculos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o número de Reynolds. Tá? Vou separar primeiramente o número de Reynolds com relação ao diâmetro 1, que vai ser igual a velocidade do fluido em 1 vezes o comprimento que a gente tem, esse diâmetro que a gente tem, que é sempre o mesmo, né? O fluido tem aqui o que? 5 milímetros de diâmetro. Então o diâmetro desse pino é o mesmo, dividido pela viscosidade do fluido, dividido pela viscosidade aí desse fluido. Tá? Aqui eu poderia até separar nesse caso, tá? Já que eu tenho a viscosidade do fluido, eu posso escolher a velocidade do fluido aqui, a viscosidade do fluido aqui em cima para a viscosidade do ar em cima, tá? Eu poderia até fazer isso também. Poderia escolher, por exemplo, uma temperatura que fosse intermediária para isso, né? Mas nesse caso eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou considerar aqui que eu tenho essa temperatura, a média. Eu vou jogar o seguinte, eu vou jogar uma temperatura de... eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que essa aqui será a temperatura, tá? Essa temperatura aqui não seria a temperatura de filme, não. Fala que essa temperatura aqui será a temperatura média dessa barra aqui, ó, na verdade. Então eu vou chutar como se isso aqui fosse a temperatura média da barra. E aí a minha temperatura de filme vai ter duas, né? Porque fica meio estranho usar a temperatura de filme aqui igual a de cá, eles são bem diferentes. Então eu posso fazer isso aqui, eu vou jogar a temperatura de filme em 1, ela vai ser igual... Deixa eu até limpar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser como se fosse a temperatura da barra, tá? Temperatura média desse pino aí. Uma estimativa que eu estou usando para ela. T1 vai ser igual a T1, T infinito, né? Em 1 mais a temperatura que a gente estimou para a barra, dividido por 2. Isso aqui então 10 mais 25 é 35 sobre 2, vai dar igual a 17,5 graus Celsius. E T barra 2 vai ficar igual a T infinito 2 mais TB dividido por 2, aí vai ser o que? T infinito é 25, mais 40 dá 65, 65 dividido por 2 é 32. 32, opa, escrevendo coisa errada aqui, 32,5 graus Celsius. Beleza? Essa informação aqui vai ser útil pra gente. Agora que a gente vai resolver, a gente vai calcular as propriedades do fluido para essas duas aí. Então vou
colocar a viscosidade do fluido em 1 e também vou ter o Reynolds do diâmetro em 2. Eu vou colocar aqui ó, a velocidade do fluido em 2, o diâmetro, que é o mesmo dividido pela viscosidade do fluido em 2. Eu vou olhar aqui na minha tabela quanto que dá essa viscosidade cinemática do ar nessas condições aí. Eu já até abri, já estava aberto aqui ó, para a tabela A4, perdão, a tabela A4. Se eu coloco aí para 200 e... essa temperatura aqui na verdade seria o que? Né? Ela seria igual a 280 e... vai ser 290, 273 mais 17 dá 290, vai dar aproximadamente 290 Kelvin, e essa daqui seria igual a 290 mais 25, seria igual a 315 Kelvin, tá? Aí eu vou ter que aproximar isso daí, fazer aquela interpolação, e a interpolação aqui seria o seguinte, né? Eu tenho essa diferença de viscosidades que eu tenho entre 15.89 e 11.44. 15.89 é a viscosidade cinemática a 300 Kelvin e 11.44 é a viscosidade cinemática a 250 Kelvin. Eu preciso tirar essa diferença dos dois, tá? Eu vou fazer isso aqui. Tirar a diferença dos dois vai ser 15.89 menos 11.44, tá? Essa é a diferença que tem entre eles. Vou jogar isso aqui como, vou chamar isso aqui de Dzinho. Dzinho é igual a isso, tá? Aí eu pego D agora, é D vezes 4 quintos, né? Porque 290 é justamente ali essa diferença de 300 menos 250 dá 50. 290 ocupa exatamente 4 quintos dessa diferença. Então vou colocar aqui ó, 0 vezes 0.8. Eu tenho esse meu D aqui agora, vai ser 3.6. Eu somo isso daí, ó, D é igual a D. Agora vai ser o meu Ni mesmo, né? Ni1 é igual a D mais esse primeiro valor lá, 11.44, beleza? Aí ó, o meu Ni1 deu isso aqui ó, 15. Isso é 15, tá? É 15 vezes 10 a menos 3, então tem que ser Ni igual a Ni vezes... deixa eu jogar aqui meu celular para segurar essa página, aí vai ficar Ni vezes 1 é a menos 6, e agora vai dar, ó, Ni, opa, Ni1, beleza, deu, opa, não, fiz errado aqui, ó, Ni1 é igual a Ni1 vezes 1 é a menos 6, beleza, Ni1, tá aí, esse é o meu Ni1, 1,5 vezes 10 a menos 5. Vou colocar isso aqui também, vou trazer aquelas propriedades que a gente usa lá em cima, né? Igual eu fiz no outro exercício aqui, ó. Vou trazer essa tabelinha aqui pra gente. Primeira coisa que a gente sempre tem que trazer essas tabelas para poder calcular, ou seja, eu tenho a 290 Kelvin. 290 Kelvin, eu tenho esse Ni1 aqui, ó. 15 vezes 10, deixa eu ver, é 15 mesmo? 15 vezes 10 a menos 6. Beleza, agora eu tenho que calcular a mesma coisa para o K. Tá, o K, então eu vou precisar do K porque o K está nessa faixa, vai ser 26. Tá, eu já vou jogar aqui as contas direto, ó. O K a 300 Kelvin é 26.3, o K a 250 Kelvin é 22.3. Então vai dar essa fórmula aqui, ó, a diferença dos dois é 4. Ó, 26.3 menos 22.3 é D igual isso aqui, aí eu jogo D igual a D vezes 0.8, e agora eu jogo K1 é igual a 22.3 mais D, é isso aqui, ó, pá. Aí vai ter o K1, que é o meu coeficiente de condutividade térmica, ele faz sentido dentro das minhas contas aqui, 25.5, e K1 é igual a K1 vezes 1 é a menos 3, porque a tabela dá os valores vezes 10 a 3. Então tem o K1 aqui, ó, pá, 0,0255, tá? Então vou jogar esse K1 aqui em cima também. 255 para o ar a 290. E o Prandtl, cara, o Prandtl varia. O Prandtl está variando aqui, ó, de 0.707 a 0.720. Vou jogar já dessa forma aqui, ó. Tem o Prandtl a 300 Kelvin, ele é de 0.707 e a 250 ele é 0.72. Então a minha diferença desses dois aí é de 13, né? Eu vou jogar aqui D
é igual a 13 ponto vezes 1 ponto dividido por 5 pontos. Isso aqui vai me dar o D, 2.6, ou seja, 1/5 disso, né? Porque agora o meu número, ao contrário dos outros valores, o meu número de branch está aumentando quando eu diminuo a temperatura, né? Então, ao invés de eu jogar 4/5, porque seria 4/5 exatamente esse percentual de 80% que eu tenho de diferença entre 250 e 300, né? Agora eu estou jogando no outro sentido, eu jogo de 300 para 290. Se eu for no outro sentido, é só 1/5 dessa diferença de 50 graus Kelvin que eu preciso andar. Então por isso que eu joguei esse valor aí. E agora eu vou jogar o que? Eu tenho esse é o meu D, então eu sei que o meu D é igual a... quer dizer, o meu Prun to 1 ele é igual a 707, 0.707 mais... eu joguei errado ali, tá vendo? Ainda fiz isso aqui, ó. Eu joguei 13, na verdade é 0.13, né? Essa é a diferença deles aí, 0.013. Tá, opa, joguei 0.013, eu esqueci isso aqui, tá? E agora eu tenho que fazer o que? O meu Prun to 1 é igual a 0.707 mais esse D que eu acabei de calcular. Ou seja, o meu Prun to 1 é igual a 0.7096. Faz sentido dentro das minhas contas, 0.796, 7096. Beleza, calculei os números de Prun to aí. E agora eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que para condição de temperatura igual... Opa, deixa eu jogar aqui. Agora eu vou fazer para a temperatura que é o fluido de baixo, que é 315. Ó, 315. 315, aí vai ser mais chatinho, né? Porque eu tenho essa fração de 15 graus Celsius, ela é uma fração de 15 sobre 50, né? Isso aí dá o quê? Nem sei quanto que dá 15 sobre 50, que é 15 ponto dividido por 50. Eita, nós. Coloquei coisa errada aqui. Ali, 0.3. Então tá fácil. Tá, beleza. Olha só, tem que pegar essa diferença que eu tenho entre a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o valor de K, o valor de Ni, quer dizer, que é a viscosidade cinemática, tá? A viscosidade cinemática a 350 Kelvin é dos 20.92. Então vou colocar aqui, ó, 20.92 menos a viscosidade cinemática a 300 Kelvin, que é 15.89. Isso aqui eu vou multiplicar por esse... O que eu estou pegando? Eu estou pegando a diferença entre a viscosidade cinemática que eu tenho a 350 menos a viscosidade cinemática que eu tenho a 300. Eu tenho uma diferença ali que é linear, então ela tem que ser igual à diferença linear que eu tenho também nas temperaturas, né? Então assim, vai ser a mesma coisa, estou pegando, fazendo um equilíbrio de triângulos aí, só que eu estou fazendo tudo direto aí. Vezes 0.3. Isso aqui então vai me dar o valor dessa variação de viscosidade cinemática que eu tenho entre 300 e 315 Kelvin. Então vai dar isso aqui, ó. Deu 1.59. Eu já posso até fazer isso aqui, na verdade, né? Vezes... Aí eu posso somar aqui, ó, somar com a viscosidade cinemática no ponto 300, que é 15.89. Vou fechar aqui, já deu uma forma assim, ó, vai ficar assim. E isso daqui vezes... vezes 1 é a menos 6, que é a escala que tem na tabela. Isso aqui vai me dar o meu Ni2. Beleza, Ni2 é igual. Beleza. Meu Ni2 deu igual a 1.74 vezes 10 a menos 5. Faz sentido isso dentro dos meus cálculos? Faz. 1.74 vezes 10 a menos... vai dar 17.4 vezes 10 a menos 6. O meu número de... o meu K, que é a condutividade térmica, ele vai dar o seguinte cálculo aqui, ó. Meu K vai ser, agora eu olho o meu K de 300 de 350. Tenho 26.3 em 300 e 30 em 350. Então agora eu vou fazer isso aqui, ó. O meu K2, ó. Tenho 30 em 350 e tenho 26.3 em 300. A diferença entre eles está aqui, ó, 0.3, que eu tenho que somar com o valor inicial que eu tenho aqui, que é 26.3, ou seja, como se fosse o zero lá do meu gráfico, né? Isso tudo aqui multiplicado pelo fator de multiplicação que eu tenho no K na tabela, que é 10 a menos 3, que vai me dar o meu K2. K2 deu então o valor de 0.02741.
0.02741. Tá aí, meu valor de K2 aqui deveria ser 255, né? O que eu calculei antes foi 255, tá certo. E o meu número de Prandtl, a gente sabe que ele é o contrário dos outros, né? Então ele cresce à medida que o Prandtl, o número de Prandtl cresce à medida que a temperatura cai. Então agora que eu estou aumentando a temperatura, estou indo aqui na verdade, na hora que eu estou indo de 350 para 300, eu vou ter o que? A variação de 0.07 no número de Prandtl. Então eu vou botar essa aqui, ó. A variação que eu tenho agora é de 0.707 menos 0.700, ou seja, uma variação bem pequenininha. E isso daqui multiplica agora pelo, ao invés de ser 0.3, né, que era tipo essa taxa aí que eu tenho de variação, esse quase percentual, né? 30% de percentual quer dizer essa diferença entre 300 e 350, que eu quero achar ali no 315, agora é o contrário, né? O que eu estou querendo achar, agora eu estou saindo de 350. Então, para eu sair de 350 e chegar até 315, sendo que o meu trecho total 100% é 50 graus, 50 Kelvin, eu tenho que pensar que eu estou andando 70% para chegar até 315. Então, aqui agora vai ser 0.7. E aqui eu saio de 0.700 aqui de novo. E esse Prandtl aqui não tem fator de correção. Isso aqui vai me dar o número de Prandtl 2. Opa! Prandtl 2. Beleza, o número de Prandtl, deixa eu ver se ele faz sentido. Faz 0.7035. 0.7035. Beleza? Tendo esses valores em mente, a gente vai agora calcular os valores que a gente precisa de Reynolds. Né? A gente já tem esses valores aqui agora, então vamos lá. O número de Reynolds 1, a gente sabe qual é a velocidade aqui na parte de cima. Então eu tenho o Reynolds 1, ele é igual a velocidade na parte de cima, que é igual a 10 metros por segundo, vezes o diâmetro desse cilindro. Eu me esqueci qual que ele é aqui em cima. Ó. O diâmetro dele é de 5 milímetros de diâmetro. Né? Vezes 5 é a menos 3. Tá aí, 5 milímetros. Dividido por Ni1. Isso aqui vai me dar o meu Reynolds 1. Opa, Reynolds 1. Eita, nós, apertei aqui um negócio grande. Reynolds 1 que é 3.333, tá? Reynolds 1 que é igual a 3.333, tá vendo? Deu esse valor aí pra gente. Agora eu vou pegar o número de Reynolds 2. O número de Reynolds 2, ele vai ser, a velocidade dele já é de 3 metros por segundo, tá? A viscosidade dele agora, o diâmetro dele é o mesmo, e o Ni agora é o Ni 2, que é 1.64, então isso aqui vai dar Reynolds 2, ó, 862. Olha, para esses dois valores aqui, o número de Reynolds, eles vão ter, se a gente for calcular, tá? Aqui vai ter o, deixa eu ver qual é o valor mesmo, 862.11, 862.12, né? 12 e o de cima era 33 também, ponto 33. Tá. Esses aí seriam os valores que a gente tem de Reynolds. Agora a gente se lembra que o cálculo do número de Nusselt nessas condições, eu posso usar tanto a fórmula de Hilbert ou qualquer fórmula que eu quiser, mas vou usar a fórmula de Hilbert porque ela é mais simples mesmo. O Nusselt médio ele é igual a C vezes o número de Reynolds elevado a M vezes o número de Prandtl elevado a 1 sobre 3. Essa aqui é a fórmula de Hilbert, tá? Parece muito com a fórmula que a gente usa de Ditus-Boelter depois, fórmula de Hilbert. A gente passa aí pela aula explicando o que ela serve. Né? Para esses dois valores de Reynolds, quando a gente vai olhar no livro, vocês podem olhar aqui no meu livro, é o capítulo 7, lá para o final do capítulo 7. Né? A gente vê aquelas considerações que a gente tem de transferência de calor. Deixa eu ver aqui, tá? Vai ter parte de dos cilindros, a tabela no meu é a tabela 7.2. Seja o 800 ou seja o 3000, eles caem na mesma faixa, né, da tabela 2, entre 40 e 40 mil, onde o C é igual, ó, vou botar aqui, ó, para esses dois valores aqui, o C vai ser igual a 0,683, e o M vai ser igual a 0,466. Tá, então para os dois casos vai ser isso daí. E eu já sei também que esse número de Nusselt. Então já vou até simplificar aqui, que eu quero achar na verdade é isso aqui, ó, o HD. O HD vai ser igual ao número de Nusselt médio
multiplicado pelo diâmetro. Na verdade aqui vai ser multiplicado por K, né? Multiplicado pelo K do fluido dividido pelo diâmetro, que é o meu comprimento característico, tá? Então nessas condições aí, ó, se eu quero calcular o número de Nusselt, eu vou precisar então fazer para os dois casos, né? Vai ser primeiro para a parte do fluido 1, o fluido 1 vai ser igual ao H, o fluido 1 vai me dar o HD em 1, que é igual a C vezes o número de Reynolds, elevado a M vezes o Prandtl, elevado a 1/3, multiplicado por K, dividido por D, beleza? Opa, deixa eu botar uma reta aqui mais bonitinha, né? Dividido por D. E esse valor aqui me dá o que? Vamos botar aqui na nossa tabelinha. Vamos lá. Vai ser, ó, 0. Deixa eu puxar isso aqui só um pouquinho para a direita aqui, porque não precisa de tanto espaço, não. O HD1, botar HD1 é igual a 0.683 multiplicado pelo Reynolds. Como é que eu coloquei? Reynolds 1 elevado a... Aqui vai ser aquele fator de 0.466, certo? Deixa eu só conferir aqui em cima, é isso mesmo, 0.466. Isso tudo aqui dividido pelo diâmetro, que nesse caso eu esqueci de colocar o diâmetro, mas o diâmetro é 5 vezes E a menos 3, beleza. Então tem o C, esqueci também aqui, ó, Reynolds, esqueci o Prandtl, né? O Prandtl, multiplicado pelo Prandtl, elevado a 1 ponto dividido por 3 ponto, multiplicado por K1 também, né? Esse fator de condutividade térmica aí do fluido em 1. Então isso aqui vai me dar o meu primeiro HD1 e eu vou buscar o HD2, vai ser isso aqui, ó, HD2. Opa, aqui eu já errei um negócio, ó. HD1 tem que ser isso aqui, eu tenho que colocar o Prandtl certo, né? O Prandtl 1, eu tenho que calcular o Prandtl para cada um, né? Eu tenho o Prandtl de cada um, eu tenho o Reynolds de cada um, eu tenho o K de cada um, então isso aqui vai me dar o HD1 e eu tenho o HD2, que vai ser isso aqui, ó. 2, 2, 2, beleza. Então tenho esses valores aí agora. Então tenho o meu HD1 e o meu HD2, beleza? Eita, rapaz, eu escrevi errado então, peraí. HD1, e aqui eu tenho que agora botar de novo lá, HD e o HD2, eu tenho que mudar a letra dele, que eu esqueci, o HD2. Aí, tá certinho, né? Agora eu não errei nada não, beleza. Então agora eu tenho então o HD1, que é 136, e o HD2, que é 77. 136,141 e 77,75. Ó, 136,14 watts por metro quadrado Kelvin. E o 2 vai ser a mesma coisa, né? O 2 vai ser HT, isso aqui é H médio, né? H médio, vai ser igual, isso aqui também tem que botar barrinho para falar que é o médio, né? Ao longo do cilindro, é igual a C, Reynolds, D elevado a M, Prandtl elevado a 1/3 vezes o K, dividido pelo diâmetro, aqui, ó, diâmetro. Então isso aqui vai ser um HD2, isso aqui vai ser igual a 77,75. 75 watts por metro quadrado Kelvin, beleza? Achamos então os dois coeficientes. Então a nossa fórmula poderia simplesmente ser resumida, se a gente quisesse, tá? A esse caso aqui, ó. Então a gente pode achar, eu vi, tem um outro jeito de resolver também, mas eu preferi resolver desse jeito aqui, usando a fórmula de Hilbert mesmo. Bom, então agora a gente precisa só calcular. Você quer calcular qual que é a troca de calor? A troca de calor, você pensar no fluido que está aqui, ó, nesse caso, o que está sendo trocado de calor aqui? Esse aqui está mais quente, então ele está jogando calor aqui para cima, ó. E qual que é o calor que ele está trocando nesse caso? É a área que eu tenho aqui fora, né? Vai ser essa área aqui, vezes esse coeficiente convectivo. Então eu preciso, em vez da temperatura, né, que eu tiver aqui também. Então eu preciso, de certa forma, achar qual que é essa temperatura aí. Eu vou ter que encontrar, pelo menos, que seja alguma forma de achar essa temperatura. Porque o Q é igual a H barra vezes a área vezes a diferença de temperaturas. TS, a temperatura da superfície, menos o T infinito. E nesse caso, se eu tenho um fluxo de calor em 1, que ele é igual a menos o fluxo de calor em 2, certo? Aqui, ó, o calor que está saindo para cá, se eu faço um volume de controle aqui, assim, por exemplo, o calor que está saindo aqui é o calor que está entrando no outro, né? Então não tem... O calor que entra na barra na parte 2 é o calor que sai na parte 1, ou o contrário, né? O que sai na parte 1, que entra na parte 1, que sai na parte 2. Então o calor ali, um regime permanente, não vai para lado nenhum. Fica a mesma coisa, né? Então nessa condição, eu preciso então identificar qual que é essa troca de calor que eu tenho ali.
problema é que a temperatura da barra não é conhecida, né? E para esse caso que é uma aleta, é pior ainda. A gente tem uma condição ainda mais chata ainda de troca de calor para a gente resolver. Olha, o livro fala sobre uma condição, aí você tem que ver lá no capítulo 3, tá? Capítulo 3 a gente tem que ver aquela condição lá das trocas de calor em aletas. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, você tem essas condições aqui, ó. Ó, eu estou pegando aqui para vocês verem, tá? Mas é só para ter uma noção mesmo. Para cada tipo de aleta que você tem, cada tipo de condição na ponta, você considera essa condição de transferência de calor convectivo, que é o que a gente tem. Você quer saber qual é a distribuição de temperatura? É isso. Você quer saber qual é a troca de calor? É isso aqui. Ou seja, a troca de calor dessa aleta é dada por uma função. É isso que a gente sabe, né? A gente sabe que a troca de calor de uma é igual a de outra. Então a gente pode encontrar algo aí no meio. E aqui dentro desses M's, Mzão, eu tenho o que? Eu tenho o fator H, que é o fator convectivo que a gente acabou de achar, para cada uma das aletas, tá? Eu tenho o M ao quadrado, que está aqui também, aqui tem M, né? Mas eu tenho o M ao quadrado, que tem o H também dentro dele, tem as áreas, né? As áreas transversais, o K, o perímetro, etc, blá 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 blá. Tudo aqui está sendo informado. Então eu preciso jogar essas informações, eu teria que jogar esse cálculo aqui lá dentro. Só que tem um detalhe que o livro fala também. Para o caso que a ponta é convectiva, você deveria usar então para o nosso cálculo, a gente pode igualar a transferência de cima e de baixo através dessa conta aqui, ó. Só que essa conta é bizarra, né? Eu tenho seno hiperbólico de ml em cima, cosseno hiperbólico de ml, o h sobre mk vai virar uma... Perdão, gente, eu estava em cima. Eu teria que usar essa fórmula aqui, ó, 3.77. Só que ela é bem complicada, tá? Bem complicada de fazer. Pode ser feita, não tem problema nenhum, seria o correto até usar ela, mas acredito eu, né? Correto seria usar ela, mas você pode também usar para uma condição que seja transferência de calor convectivo. Você também pode usar a condição adiabática, desde que você considere um L aqui, ó, esse comprimento. Agora ele vai ser um pouquinho expandido, tá? Ele é um pouquinho maior do que o comprimento. Isso aqui é falado nessa parte aqui do livro, tá? Estou falando aqui em performance de aleta. Ele fala, olha, se você tiver que o uso de já são certas condições, ele vai falar isso aqui, tá? Para baixo. É aqui, ó, ele fala, olha, se você estiver na tabela B1, você pode usar isso aqui. Ah, tá. Aqui ele fala, no lugar de talvez uma expressão mais trabalhosa, né, maior para transferência de calor para uma aleta retangular com uma ponta ativa, que é a equação ponto 77, a gente acabou de ver, você pode aproximar esses valores pela equação 3.81, que é essa daqui, ó. Essa mesma equação que está aqui. Tá? Só que você vai ter que fazer uma mudança, tá? Você está usando uma aleta que ela tem um comprimento um pouquinho maior, que ela vai ser o que? L mais esse diâmetro sobre 4. Olha, é melhor usar isso aqui, né, do que ter que usar aquela expressão gigantesca que está aqui nesse 3.77, que é muito pior, né? Que seria usar essa daqui. Então eu posso usar 3.81, eu só tenho que me lembrar que agora os meus comprimentos eles vão ser variados em função disso. Vou ter que usar então essa daqui, ó, 3.81, sabendo que eu posso usar esta expressão aqui para ela, tá? Então, quando for calcular, você vai considerar que esse calor trocado na aleta de cima é igual ao de baixo. Você vai se lembrar que isso aqui, ó, o calor da aleta seria m vezes a tangente hiperbólica. Aí eu tenho que marcar o que é cada m, né? Olha só, seria o m do fluido 1 seria igual vezes a tangente hiperbólica de mzinho vezes LC, mzinho 1 vezes LC1 tem que ser igual a menos o m2 a tangente hiperbólica de m2 LC2, beleza? Tem que ser isso daí. E aí qual que vai ser o seu parâmetro? Você tem que se lembrar que o seu LC ele é igual ao comprimento daquela aleta mais o diâmetro sobre 4. O que é o comprimento de cada aleta? Para o caso do LC1, ó, o LC1 ele é igual ao comprimento da aleta toda, que seria o comprimento dessa aleta toda aqui, ó, a parte 1 está aqui em cima, né? A gente fala que o fluido 1 em cima, né, certo? O fluido 1 está em cima menos o Dzinho. Quer dizer, é só o D na verdade, é só esse D aqui, ó. Então o comprimento da aleta toda seria o que? Dzinho, aquele Dzinho que está empenado para cima, mais D sobre 4. E o LC2 seria igual a L menos Dzinho mais D sobre 4. Os outros parâmetros, tá? O M1, ele seria igual a... deixa eu pegar ele aqui no livro. Ele está descrito aqui, ó, o M1
ele seria igual, opa, foi mal aí, ele seria igual a raiz quadrada de HPKAC θb, raiz quadrada de HPKAC e o θb, sendo que esse θb é a diferença, né? θb é a diferença da temperatura da base menos a temperatura do infinito, tá? Então você teria isso aqui na raiz quadrada, e o M2 esse seria igual a mesma coisa, né? O M1 e o M2 seria a mesma coisa, só vai mudar aqui, ó, a área 1, o perímetro dela também, né? Eu acho que o perímetro nesse caso é o perímetro da seção circular, mas eu vou colocar aqui área da seção 1 e o θb de 1, tá? E aqui eu vou ter o M2, que é igual a raiz quadrada de H2, P2, K2, AC2, θb de 2, beleza? E os Mzinhos, seria isso aqui, ó, Mzinho 1, ele está aqui dado também, ele é raiz quadrada de HP dividido por KAC. Raiz quadrada de HP sobre KAC, isso aqui 1 e 1, aqui barra, né, H barra e H barra aqui em cima também. E o M2 seria igual a raiz quadrada de H barra P2 dividido por K1 A C1. Qual que seria, nesse caso aqui, ó, qual que seria então, para a gente que está tentando identificar essa fórmula aí, qual que seria a nossa a incógnita nesse problema, né? Se eu igualo as duas equações, seria isso aqui, ó. Se eu igualo as duas, eu tenho todos esses valores. Eu posso encontrar o H barra 1, já encontrei, P1, K1, tudo isso aqui é dado do problema, tá? Eu só não sei o que é a temperatura em B. Ou seja, eu resolvo essa equação primeiro, encontro a temperatura em B. Depois que eu encontrar a temperatura em B, eu pego ou a fórmula de Q1 ou a fórmula de Q2 e calculo qual que é a troca de calor. O Q1 vai ser igual, então, a M1 tangente hiperbólica de M1 LC1. Vai dar isso aí. Aí eu encontro a partir daqui qual que seria a minha troca de calor que eu tenho entre as duas aletas. Eu não vou entrar nessa parte porque daí entra a parte de condução e aí não tem mais o que fazer. Mas a gente já, a parte que entra é pela parte de condução de aleta, né? Quem já fez a parte de, quem já estudou a parte de condução vai saber fazer isso aí até melhor do que eu. Mas chegou nessa parte aqui, ó, você já calculou os dois Hs já estão dados aqui da convecção, problema praticamente resolvido, tá? Eu não vou puxar aí a resposta até o final não. E depois você pode, obviamente, elaborar um programa de computador em que você vai variando esse parâmetro D. Você vai ver que não varia, esses parâmetros aqui não são variados, ó. O H, ele permanece a mesma coisa. O que vai variar nessa solução? Você vai variando esse D aí, vai variar aqui dentro, ó, dentro desse parâmetro, vai variar o seu D, e se eu não me engano afeta alguma coisa aqui dentro também. Mas assim, é uma alteração que vai ser feita e você vai vendo que ele vai tendo uma curva assim, de distribuição de calor à medida que você vai subindo ou diminuindo essa aleta aí, tá? Para dentro, à medida que vai aumentando ou diminuindo esse comprimento D, beleza? Então fica aí essa solução. A parte importante para a gente de convecção é essa daqui, ó. Usamos a fórmula de Hilbert, obtivemos os HDs. É só correr para o abraço depois. Um abraço, pessoal. Depois vocês resolvam e me falam quanto que deu. Eu não vou terminar essa solução não. Um abraço, até mais.